Olá a todos, vamos falar hoje sobre um pouco daquilo que é o futebol português, pegando também aqui as eleições do Sport Lisboa e Benfica e tentar perceber a importância daquilo que eu digo sempre que tem que ver com a estrutura do clube, a função de todos os departamentos e se essas funções que os departamentos têm estão a ser bem realizadas ou não. Eu iniciei agora há pouco tempo uma nova série em que falamos um pouco sobre tudo aquilo que tem que ver com a organização do clube de futebol, do mais pequeno também ao maior, e aquilo que é importante perceberem quando estamos a falar da gestão de um clube de futebol. Porque, como eu finalizei até no outro dia um dos vídeos, em que eu falava que muitas vezes as pessoas sentem-se às vezes até um pouco ofendidas com a forma como se olha para o futebol de uma forma mais pragmática, talvez menos apaixonada, com um pouquinho menos de emoção, mas a verdade é que sem essa estrutura, inclusivamente sem a parte processual, portanto, de ter todos os reports, toda a parte processual muito bem clara, muito bem definida para aquilo que são depois as funções, o dia-a-dia, a operacionalização de todas as funções dos departamentos, funcionar de uma forma única, ou seja, com um sentido de união em que realmente toda a gente sente que está a caminhar para o mesmo lado e, como nós dizemos, está a remar para o mesmo lado. Portanto, esta série que eu estou agora a colocar vai no fundo tocar em todos os departamentos. Portanto, eu comecei aqui com a parte da missão, da visão, também dos objetivos, dos valores, e depois passar muito para aquilo que é o plano de ação, como é que se constrói um plano de ação e tudo mais, mas esta série vai ter muito mais do que isso. Nós vamos falar sobre, por exemplo, a parte organizacional, portanto, esta parte processual, há sempre uma teoria por trás da prática. Vamos passar por isso, vamos passar também depois pela parte mais regulamentar, portanto, tudo aquilo que tem que ver com leis de uma forma muito ligeira e prática, como é lógico, mas também não só a parte das leis, mas também a parte financeira e como é que esta parte financeira, e é isso que eu vos trago aqui hoje, como é que esta parte financeira pode ter um impacto positivo ou negativo depois dentro do campo, que é aquilo que se procura. Depois vamos passar também por business development, tudo aquilo que é a expansão do negócio, como é que vocês veem, como é que podem perceber no fundo o modelo de negócio que querem implementar e quais é que são as estratégias que fazem sentido implementar para que isto aconteça de uma forma, mais uma vez, que seja um padrão, que seja padronizado, em que toda a gente trabalhe para os mesmos objetivos. Claro, passando pelos recursos humanos e tudo mais, e finalizamos depois de passar também pela parte do marketing, da mídia e comunicações, mais a parte técnica, ou seja, o departamento técnico, puxar aqui um pouco do meu lado também de treinador e explicar como é que se inclui uma metodologia, como é que a metodologia depois está ligada também àquilo que é o marketing e comunicações e a todos os outros departamentos, naturalmente, mas no fundo é ligar aqui muitas ideias e o que é importante nós falarmos. E portanto, falando então aqui sobre o tema que me trouxe hoje, aquilo que eu quero falar é sobre as contas dos três grandes. Portanto, eu estive a avaliar aquilo que foram os relatórios de contas dos três grandes e eu queria perceber, nomeadamente, aquilo que são as main revenue streams, ou seja, os principais canalizadores de proveitos, portanto, as principais formas de ganhar dinheiro e depois também os principais canais onde se gasta dinheiro. Portanto, perceber os revenue streams por um lado, depois também aquilo que são os gastos. Isto levou-me depois também a perceber quais é que são os principais sponsors, portanto, os principais patrocinadores dos clubes de futebol em Portugal, nomeadamente os três grandes, naturalmente, e depois perceber, isto foi uma discussão que eu já tive aqui algumas vezes com alguns amigos, mais numa esfera pessoal, que é perceber qual é que é efetivamente o gasto que no fundo, que seja um adepto que vai ver um jogo, seja um adepto que compra depois a parte do merchandising, porque a minha questão aqui, e por isso é que eu quis fazer este estudo, sempre foi muito como é que os clubes, dentro da sua esfera de influência, dentro daquilo que é o seu tamanho também, e a capacidade de exploração que têm da própria marca, como é que isto está a ser trabalhado, não só do ponto de vista global, mas também do ponto de vista interno, do ponto de vista do país, como é que em Portugal estas coisas estão a ser feitas. E portanto, ao analisar isto, nós de imediato temos que perceber quais é que são as principais fontes de rendimento, quais é que são estes tais revenue streams que eu estava a falar há pouco. E em Portugal,
O meu mestrado, por exemplo, foi muito focado nisto, mas na parte da canalização para as vendas de atletas. E, portanto, como é que isto depois tinha influência no budget, portanto, no orçamento que cada clube tem anual. E isto é muito impactante, principalmente para as equipas pequenas. Aliás, a maior parte destas coisas tem muito mais impacto nas equipas pequenas do que nas equipas grandes, porque conseguem diversificar muito mais aquilo que são os seus produtos e, portanto, conseguem naturalmente também estar menos expostos ao risco de uma venda não acontecer ou outra e, portanto, normalmente as coisas acabam sempre por funcionar desta maneira. Mas, definindo então as 4 grandes revenue streams que nós temos que perceber aqui que existe, e eu dividi aqui em aquilo que são as match day, portanto tudo o que são operações do dia de jogo, são as match day, depois temos o broadcasting, ou seja, aquilo que são os direitos de televisões, depois o merchandising e as vendas de jogadores. E eu acho que estas aqui são as 4 fundamentais neste momento e principalmente em Portugal, mas eu diria que eventualmente em todo o lado acabam por ser estas as 4, sendo que algumas, por exemplo o Benfica, na parte comercial envolve realmente os patrocinadores e, portanto, existe aqui uma mescla entre aquilo que é, por exemplo, o Benfica entende as coisas desta maneira, outros clubes podem não entender, mas eu fiz uma análise depois também aos patrocinadores porque é uma relevante fonte de rendimento também. Mas o Benfica, portanto, na parte comercial, no seu relatório de contas, inclui portanto, os sponsors, os patrocinadores e depois a parte do merchandising, estamos a falar de venda de camisolas, etc. Ou outros produtos que sejam associados ao clube. E aquilo que é interessante ver é, por exemplo, uma das grandes, não sei se críticas, mas portanto, uma das grandes coisas que se falam, um dos grandes temas que se falam em relação ao Sporting é, por exemplo, a quantidade de camisolas que o Sporting acaba por elaborar por todas as épocas e liberta edições limitadas e tudo mais, o que, por um lado, pode gerar muitas críticas, mas por outro lado, quando falamos de uma fonte de rendimento, uma forma de interagir com os seus adeptos, é muito inteligente e isso reflete-se depois aqui, porque, por exemplo, nós vemos que em termos absolutos o Benfica acaba por ter uma margem muito superior e, portanto, atinge valores muito superiores àqueles que tanto o Sporting como principalmente depois o Futebol Clube do Porto conseguem atingir, mas também é difícil nós, portanto, não colocarmos aqui a dimensão do clube. O Benfica tem, ainda agora nas eleições, atingiu um máximo histórico de eleitores a votar. O Benfica tem 400 mil sócios, ou mais, não é? Portanto, atingiram essa marca agora recentemente. O Sporting tem registados 180, pelo menos pelo estudo aqui que eu fiz, tem registados 180. O Porto tem 165 mil também registados. Portanto, não há comparação, porque o Benfica tem o dobro do tamanho. Mas acaba por ter aqui, em termos daquilo que é o valor de merchandising, principalmente quando nós retiramos os principais sponsors, o Benfica tem nos principais sponsors a Emirates, a Betano e também a Adidas, são os grandes sponsors que o Benfica tem, e estes sponsors levam uma fatia bastante grande, bastante considerável, mais de 50% destes 40 milhões que estamos aqui a falar anuais, ou que o Benfica identifica aqui como a parte então de entrada de valor comercial. Isto então significa que, uma vez que o Sporting divide as coisas de uma forma diferente, isso significa que os valores então absolutos já não são tão diferentes entre aquilo que o Sporting consegue gerar em termos de merchandising e o Benfica. E isto é muito interessante, nós depois começarmos a perceber porquê. Porque quando nós vamos então analisar aquilo que são, por exemplo, eu fiz aqui a conta de qual é que é o valor médio, isto só atingindo aqui a Liga Portugal, qual é que é o valor médio de assistência em jogos. Portanto, quantos espectadores é que estão a ver os jogos de uma forma regular no estádio. E, por exemplo, o Sporting teve uma média na época passada, porque isto também é tudo, portanto, os valores também eram da época passada, e portanto achei que era justo então fazer uma análise àquilo que foi a época passada e não às médias deste ano. O Sporting teve uma média então não chegou a 43 mil adeptos no estádio, enquanto o Benfica teve uma média que não chegou a 59 mil. E, portanto, quando nós vamos analisar estes valores e depois os valores absolutos em que o Sporting teve qualquer coisa como 723, perto disso, mil adeptos no estádio. O Benfica teve 998, portanto, 998 e 680, ou seja, o Benfica quase em 999 mil e o Porto em 690.400. Nós começamos aqui a perceber, ok, que então a média de valor gasto
em merchandising por um adepto do Benfica, tendo em conta aquilo que são o número de associados, o adepto do Benfica gasta em média nem 69 euros, enquanto o adepto do Sporting gasta mais de 96. Portanto, não é uma métrica de quase o dobro do que o adepto do Sporting gasta, mas é uma métrica até significativa. Estamos a falar de um clube praticamente nos 100 euros e outro clube que não chega sequer aos 70. O Porto, por exemplo, tem 46 euros, portanto uma diferença abismal. Aqui sim já estamos a falar de uma diferença inferior a 50% daquilo que o Sporting consegue gerar. Existem aqui vários fatores e uma das discussões que eu tive com um dos amigos que tenho, ele dizia-me, ok, mas o valor do adepto, portanto o valor médio do salário de um adepto do Sporting não é igual a um adepto do Benfica. E eu discordo perfeitamente desta análise, até porque o Benfica não existem aqui valores absolutos de qual é que é, não associados, mas adeptos do clube, porque nem todos os que vão ao estádio são associados e, portanto, para ser uma métrica justa, nós tínhamos que avaliar os dois lados, portanto, aqueles que são adeptos, mas que também vão ao estádio, e aqueles que são associados, portanto, tínhamos que fazer aqui uma mescla, mas provavelmente estamos a falar de muitos milhões, principalmente quando comparados ao Sporting ou ao Futebol Clube do Porto. E, portanto, eventualmente, se nós conseguíssemos ter estes dados e depois a concretização do valor médio do salário de cada um, eu acho que estes valores iriam ser esbatidos e este argumento acabava por ser um não argumento. Depois, uma coisa muito interessante foi, eu pensei, ok, então se esta métrica, diríamos que esta tese, que o valor que um adepto do Benfica recebe em termos de salário, portanto tem menos capacidade para pagar depois por produtos do próprio clube, é inferior, então vamos ver quanto é que gastam em operações do estádio, quando vão ao estádio, quando vão ver um jogo. E a verdade é que um adepto do Benfica gasta em média os tais, portanto, cerca de 25% a mais do que um adepto do Sporting, por exemplo. Ou seja, um adepto do Benfica, tendo em conta o número de espectadores, depois referente à bilhética, ao ticketing que cada clube depois definiu, o Benfica tem uma média, portanto, por adepto, de 42 euros aproximadamente, enquanto que o Sporting tem uma média de 33,50 euros. O Porto tem uma média que não chega aos 11,5 euros. E, portanto, nós aqui começamos a perceber a grande diferenciação que existe entre os clubes. Eu acho que esta métrica acaba por desdenhar também aqui um pouco daqueles que acham ok, isso acontece porque um adepto do Sporting recebe mais dinheiro, isso é uma ideia pré-concebida que não faz sentido. E percebe-se também que o valor que o Futebol Clube do Porto, principalmente na parte comercial, está realmente em dificuldades. E, portanto, a forma como o Futebol Clube do Porto consegue vender a sua imagem é algo que está constantemente em perigo, neste caso. Portanto, está a ser desafiado de uma forma muito grande e a verdade é que este valor vai ter que ser reconstruído. Portanto, o que faz parte aqui, e entrando aqui um pouco na história das eleições, é um desafio muito grande para qualquer clube, para qualquer direção, pensar nestes valores. É um desafio muito grande pensar em estratégias para que as coisas resultem, nomeadamente numa situação como, por exemplo, está o Futebol Clube do Porto, em que realmente é necessário ter alguém com muita capacidade, ou neste caso, muitas pessoas com muita capacidade para darem a volta a uma situação, porque o Futebol Clube do Porto não está neste momento a ser competitivo do ponto de vista comercial. Os valores que eu vi aqui, por exemplo, destes 3 main sponsors, portanto, os 3 principais patrocinadores, o Futebol Clube do Porto não está a metade do que estão depois o Sporting ou o Benfica, mas também não está muito longe disso. E, portanto, é realmente assustador quase perceber como o branding é tão importante e como o posicionamento da empresa no mercado é tão importante quando pensamos na estruturação de um valor para o futuro, portanto um valor para nós comercializarmos a nossa marca. E é isto. Espero que tenha feito sentido, espero que tenham gostado. Acompanhem, eu sei que a outra página fica por ter muito mais coisas em inglês, a série que eu estou a fazer é em inglês, mas se tiver aqui algum dado que gostassem que eu aprofundasse, estou cá para isso. Ok? Um abraço, até à próxima.